O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado. Meus caros irmãos, nós estamos no 27º do domingo do tempo comum, ou seja, caminhando para a grande solenidade que será em novembro, da Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E depois, o chamado Ano Novo Litúrgico. Começa o tempo do Advento, aí Natal. Então já estamos bem pertinho do Natal. Meus caros irmãos, a liturgia de hoje é uma continuação da liturgia do domingo passado, em que Jesus desmascara mais uma vez e coloca os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, coloca como juízes de causa própria, Ou seja, eles vão julgar a sua própria situação. Então, na figura da vinha, Jesus faz uma paródia da primeira leitura, Isaías capítulo 5, que é o cântico da vinha do Senhor, o qual todo judeu sabia. Israel não dava mais fruto e que assim seria arrancado, seria tirado a cerca para que o javali da mata virgem a devastem, e os animais do descampado nela pastem. Assim Jesus, parodiando o cântico da vinha, ele
ele vai falar que o certo proprietário plantou essa vinha, arrendou a vinhateiros, ou seja, o dono da vinha é o proprietário, mas ela está arrendada a vinhateiros para que os vinhateiros trabalhem e produzem frutos. E o proprietário deixou tudo bonitinho. Pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Ou seja, é a vinha perfeita. Tem tudo. Só precisa de vinhateiro para trabalhar. Também não vai ter que se virar. Não, tem tudo ali. Tem até o lagar para esmagar as uvas. E aí o proprietário viajou para o estrangeiro. E chegando o tempo da colheita, ele mandou empregados para esses vinhateiros para que recebam os frutos. Mas os vinhateiros agarraram uns, espancaram outros, apedrejaram outros, porque eles se achavam donos dessa vinha. Esses empregados e servos que o proprietário mandou são os profetas. Jeremias, capítulo 37. Jeremias é espancado porque falava a verdade e denunciava os crimes da casa de Israel. E foi espancado porque ouvir a verdade dói. E o povo não estava disposto a se converter. Pois no coração do povo de Israel, desde o Antigo Testamento, a vinha é deles. Eles não queriam saber do dono da vinha, porque eles eram os donos. Assim também, o proprietário mandou em maior número. Então a gente vê o proprietário insistindo de novo, manda em maior número. E acontece a mesma coisa, eles não querem ouvir. Por fim, como um último ato de misericórdia do proprietário, ele envia o seu filho, sangue do seu sangue. Ou seja, o filho é a figura do pai. Quando os vinhateiros pensavam consigo, o proprietário, enviando meu filho, eles vão respeitar, porque é sangue do meu sangue. E ao olhar os meus filhos, pelo menos eles vão corar de vergonha pelo que fizeram. Então, como último ato de misericórdia, o proprietário manda seu filho na esperança de que eles se arrependam, porque ele não queria perder os vinhateiros, movido de uma compaixão sobrenatural, compaixão divina. Assim, com um coração duro, os vinhateiros olham, esse é o herdeiro. Reconheceu o herdeiro. Vinde, matamo-lo para tomar posse da sua herança. Assim, meus irmãos, na figura do filho, nosso Senhor fala de si. Pois quando ele fala, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. A vinha podemos interpretar em primeiro nível como Jerusalém, pois agarraram Jesus e jogaram para fora de Jerusalém, no Monte Calvário. Fica fora da cidade, Fica no lado de fora geograficamente da cidade. Então a gente vê que o povo judeu reconheceu Jesus. Sim, reconheceu como herdeiro da vinha, filho de Deus. Mas eles não quiseram se converter, pois eles queriam tomar posse, Quer saber de Deus? Nós somos os donos da vinha. Assim, Jesus, nessa parábola, podemos colocar a ideia central, que é uma disputa entre a misericórdia de Deus e a impiedade do ser humano. A impiedade, primeira, de não reconhecerem a Deus como o Senhor da vinha. Pois se esses vinhateiros soubessem que Deus era o Senhor da vinha, se eles reconhecessem de coração, soubessem assumir o seu lugar de apenas arrendatores ou empregados da vinha, melhor dizendo,
eles com certeza iriam acolher com todo amor os empregados enviados pelo proprietário e acolher com muito maior amor o filho enviado pelo proprietário. Meus irmãos, o que é essa vinha? Hoje nós podemos pensar, essa vinha, Jesus no final ele dá a dica lá, essa vinha é o reino de Deus. O problema, meus irmãos, é que nós nos achamos como esses sumos sacerdotes e anciãos do povo, nós nos achamos donos da vinha do Senhor, ou seja, donos das coisas de Deus, donos do reino de Deus. Não, nós não somos donos, nós somos apenas simples proprietários, simples empregados, servos, o qual a vinha está arrendada, ou seja, é nos concedida a graça de trabalhar. E o bom proprietário sempre manda mensageiros para nos levar, para aproximar o nosso coração do dele, para não ficarmos ausentes e cairmos na nossa soberba. Então, o proprietário constantemente está lá enviando empregados, servos dele, para que o nosso coração se aproxime e se lembre, que nós não somos donos dessa vinha, que nós temos um patrão, vamos colocar esse termo, patrão, ou um termo mais profundo, mais belo, Pai. Nós temos um divino Pai. E por fim, esse proprietário envia o seu filho, e os padres da igreja comentando essa passagem, eles dizem que, coitado dos vinhateiros, mal sabia eles que o filho estava indo, não para condená-los, pois o filho podia chegar lá muito bem. Olha aqui, cambada, é o seguinte, vocês mataram lá os empregados, vão tudo morrer, vão tudo ser presos. Ele tinha direito, sim, tinha direito. Mal sabia eles que o filho enviado era para recuperar o coração daqueles vinhateiros, aproximá-los do divino proprietário e conceder a herança que é desse filho. Pois aqui mesmo os vinhateiros dizem, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Mal sabiam eles que essa herança, mesmo assim foi concedida, com a morte de Cristo, foi tirada das mãos dos fariseus, do povo judeu, e entregue a um povo que produzirá frutos. Meus irmãos, por fim, nós somos chamados a produzir frutos. Qual é o fruto que se pode dar dessa vinha do Senhor? Frutos de santidade, um coração puro, frutos de caridade, de amor. Esses frutos que estão em amplidão, estão de uma forma gigantesca no santo que a gente comemora no dia de hoje, mas que a gente não celebra a memória dele porque é domingo. Então domingo é mais importante do que a memória do santo, mas sabendo que hoje é dia de São Francisco de Assis. Esse grande homem que deu muitos frutos, produziu frutos gigantescos na sua pequenez, na sua simplicidade. E ele vai mostrar o que são esses frutos do reino de Deus, Quais são os frutos do reino de Deus? É os frutos do Espírito Santo, paciência, bondade, mansidão. Mas ele coloca de uma forma especial na música dele, da oração da paz, que é onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim, meus irmãos, e como São Francisco de Assis, possamos amar a Jesus, amar esse herdeiro, não ser como esses vinhateiros malvados, que não acolhem o bom Jesus, mas ser como bons vinhateiros, sabendo que não somos donos da vinha do Senhor,
mas apenas simples empregados, e que nós somos chamados a partilhar da herança do filho do proprietário, ou seja, o bom Jesus. Essa herança por excelência que é o reino de Deus, ou seja, os céus por excelência, por excelência. Meus irmãos, essa herança é nos dada pelos sacramentos de uma forma especial, seja pelo batismo, que é o principal sacramento, a Eucaristia. Essa herança que o Filho quer partilhar conosco, que é o céu. Então, meus irmãos, que nossos pecados não vençam a misericórdia de Deus, mas que a misericórdia de Deus supere toda a dureza do nosso coração. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tenhamos medo de recorrer à misericórdia de Deus. Muitas vezes nós podemos desistir de nós, mas Deus não desiste de nós. Reconheçamos simples empregados dessa vinha, o qual o patrão quer conceder a graça de partilhar da sua herança. São Francisco de Assis, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.